Olá, estamos iniciando o programa Fora de Pauta. Hoje trazendo um dirigente sindical que recentemente fez uma greve longuinha. Estamos trazendo aqui com muita satisfação o nosso amigo, companheiro, lutador Jairo, presidente do Sindicato dos Bancários. Você já é quase sócio do Fora de Pauta, né? Pois ano é. passado na greve você foi. Pois é, foi verdade também. Não é verdade? Ô Jairo, me diz uma coisa, e essa greve foi tensa, quanto tempo? 31 dias. Em outro, teve algum estado que ficou 32, a Caixa Econômica ficou... A Caixa é resistente, né? A Caixa é resistente, é verdade, exato. É uma tropa forte de resistência. Exatamente. Mas a gente vai falar sobre isso. Antes, sobre a questão do tempo da greve, eu acho que foi uma das greves que demorou um pouco mais nos últimos anos. Olha, nós temos a história, o seguinte, por exemplo, 2004 foi uma das mais longas, ela demorou 28 dias, né? Não chegou a 30. Nós tivemos também agora... Há 13 anos atrás. Exatamente. Não, 12 anos atrás. A maior greve da história dos bancários foi em 1962, que a gente teve uma greve de 59 dias. 62? 62. Naquele tempo o sistema financeiro era de outro jeito. Exatamente. Você parava, os caixas paravam o banco. Porque naquele tempo não tinha nem o caixa eletrônico, não tinha exatamente. nada. Não tinha. Ou o banco estava ferrado. Pois é, exatamente. A gente era... 62 dias era o maior. 59. 59. 1962, exato. Começou em São Paulo e foi... Né? Também a gente não tinha comunicação, né? Porque agora... Tinha federação já naquela época? Federação, não tinha. Em 1962 talvez não tivesse a federação. Não. Talvez tivesse a federação. Agora a confederação não tinha. Porque a confederação foi criada há 20 anos atrás aproximadamente, a CONTRAF. No início era DNB, Departamento Nacional dos Bancários. Entendi. Mas, Jair, me diga uma coisa. E aí nessa greve? Qual é o balanço que você faz? Olha, é assim, essa greve, cada ano a gente tem que ir modificando um pouquinho, né? Porque a tecnologia está avançando e avançando muito pesado. Agora, assim, a gente tem feito algumas atividades criativas, né? Porque de início a gente sabia o seguinte: essa foi a primeira greve, né, no governo golpista, né? Então foi a primeira greve e a gente sabia que o rolo compressor vinha para cima de nós, né? A gente sabia que, por exemplo, como a categoria, a gente tem um acordo a nível nacional, a gente sabia que os banqueiros iam nos colocar para servir de exemplo para o resto dos trabalhadores, né? A gente sabe que quando você tem uma categoria com 520 mil bancários, né? Nós já tivemos quase 1 milhão de bancários, mas 520 mil ainda é um número expressivo, né? Então a gente sabia que os banqueiros iam, e os banqueiros são assim, eles fazem a proposta de que a gente faça um movimento por tempo que seja curto, mas na verdade eles não têm intenção nenhuma que seja curto, né? Na verdade eles querem que seja curto, mas da maneira deles. Então a gente viu que o seguinte, que a gente ia enfrentar muitas dificuldades, mas assim, a mobilização foi muito boa. No primeiro dia de greve a gente já tinha 80% do último dia do ano passado, né, o índice de paralisação. Então foi muito bom. Assim, de início a gente nunca teve um movimento que no segundo dia já alcançasse o ápice do ano anterior. E a gente viu que os bancários estavam mobilizados e os banqueiros estavam atentos, né? Então os banqueiros estavam atentos, só que eles apostam no cansaço. Eles apostam no cansaço e nas alternativas que ele tem de fazer, de colocar o pessoal para outro lugar, aquela coisa que eles sempre fazem, assim. Eles mudam os bancários de lugar, levam de helicóptero, essas coisas assim, bem moderninhas, né? Por exemplo, a dificuldade nossa com a tecnologia é muito grande, porque, por exemplo, hoje o gerente sai com um laptop e ele faz o serviço da agência. Mas a gente também já sabe que é o seguinte, tem uma coisa muito curiosa que os banqueiros pensam que a gente não sabe e a gente já sabe. Por exemplo, a greve tolerável para o banqueiro é uma semana e meia, porque
Nessa semana e meia, ele aproveita para os gerentes saírem e fazer aqueles negócios que eles não fazem dentro da agência. Aí eles visitam os clientes e tal, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que operacionalizar o que foi, né, acertado lá fora, ele vai ter que fazer dentro, porque ele faz, mas não faz tudo. Então o pessoal tem que fazer os depósitos, vai ter que fazer, né, as transações. Tem umas que dependem da parte manual, então essa parte manual... O que depende da parte manual? Parte manual são os comandos, porque tem comandos... Por exemplo, a compensação ainda depende de parte manual ou não? Não, mas assim, tem muita coisa que as liberações têm que ser dentro do banco, entendeu como é que é? As liberações, porque eles não confiam no sistema que fique aberto, sistema aberto, embora ele tenha o poder de fazer algumas coisas, mas tem liberações grandes de grandes somas que eles não fazem no sistema aberto, que é um risco muito grande, a questão da proteção mesmo do sistema. Pegar um hackzinho pela frente, numa operação dessa, o cara dá um rapa. Interessante que quando a gente está no momento de greve, algumas pessoas, alguns clientes lançam as sugestões, sabe, Mário? Eles falam assim, não, mas por que vocês não fazem a greve como na Suíça? A gente na Suíça, os caras quando fazem greve, os bancários, eles só pagam. Eu disse, olha, se a Suíça fosse o Brasil, era ótimo fazer uma greve desse estilo. Mas se você fizer uma greve de que só pague, os ladrões vão agradecer muito, né? Porque ele fica só na porta, os ladrões vão ficar na porta do banco esperando os clientes saírem com dinheiro, porque eles sabem que ninguém está levando. Todo mundo que entrar no banco, ele vai receber. Ele vai receber. Então, esse risco ninguém quer correr. Nem nós não vamos ficar, digamos assim, com essa responsabilidade. Então nós não vamos. Agora, uma coisa muito interessante, sabe, Mário, apesar das dificuldades, é que a população ela entende que os banqueiros ganham muito dinheiro. Só para lembrar, eu acho que era um ponto que eu queria destacar. Eu senti lógico, em todas as greves tem uma sensibilidade e tal, mas eu senti nessa greve de vocês, assim, um nível... Eu presenciei várias conversas de pessoas que estavam na fila no caixa rápido em solidariedade aos bancários. Foi uma coisa extremamente positiva e agradável de ouvir isso. Por exemplo, você ter uma solidariedade ou apoio de quem já tem uma tradição nesse campo, sindicalista, mas de pessoas que você não sabe de onde vem, as pessoas sendo solidárias aos bancários e criticando de forma ferrenha os banqueiros. Uma coisa que a gente tem que fazer, assim, a gente tem que ter responsabilidade, sabe? Por exemplo, quando a gente inicia a greve, a gente iniciou ainda no pagamento do INSS, então a gente fez questão de destacar algumas pessoas para dar esse atendimento, porque, por exemplo, a gente entende que as pessoas que recebem pelo INSS, os pensionistas, né, os beneficiários do INSS, eles são pessoas que já são maltratados até pelo próprio tipo de aposentadoria que eles recebem e o tratamento que é dado nos bancos por falta de funcionário, não é porque o funcionário não gosta das pessoas, é porque... Então, são duas coisas que a gente... Tem uma coisa boa nessas crises, nesse confronto com os banqueiros. Nós temos a oportunidade de mostrar à população, tá, quanto o banqueiro ganha e quanto ele investe em segurança, quanto ele investe na saúde dos bancários, quanto ele investe em condições de trabalho. Então, essa é a oportunidade. E o cliente, ele não é um bancário, mas ele é usuário de banco. E ele sabe o tratamento que é dado a ele nos bancos, né? Então, a gente tem a oportunidade de conversar com a população a respeito do tratamento que é dado, a respeito da bancarização, porque a discriminação que é feita contra as pessoas de baixa renda nos bancos, repito, a gente tem que repetir sempre o seguinte, não por culpa do funcionário, por culpa do sistema, tá? Porque ele é obrigado a fazer aquele tipo, por exemplo, a venda casadinha que o bancário é obrigado a fazer, aquela venda que nós já falamos em outra oportunidade, você vai tirar o empréstimo, você é obrigado a fazer um seguro, você é obrigado a comprar um título de capitalização, né? E as pessoas do INSS, elas já têm uma renda pequena. Então,
Eu gozado que depois, durante a greve, aí eu encontrei algumas pessoas lá no centro da cidade, e o cara dizia bem assim, um rapaz disse para a mãe dele, olha mãe, esse aí é o rapaz que pede ao pessoal paciência. Mas é assim, existe essa interação nossa com a clientela, porque a clientela já sofre, Mário, não tem como. É o dia a dia do cara que chega lá no banco, né, e ele é mal atendido porque falta pessoas. Eu digo sempre, quando você vê um banco que tem muitas cadeiras, você já sabe que ali demora muita gente. Não é porque é mais conforto, não é porque aquele banco, quanto mais cadeira tem, mais ele maltrata os clientes. Porque se ele atendesse rápido, ele não precisava botar cadeira, né? Ele não precisava botar cadeira. Então ele diminui o número de funcionários, mete as cadeiras, substitui cada cadeira, entendeu? E o cara fica mais tempo esperando lá. Então é uma coisa que a gente diz isso para a população e a população sabe. Então você tem que ser responsável e falar a verdade, né? Porque é tranquilo, e desmistificar aquela ideia de que bancário é um ser da população, né, beneficiado pelo sistema bancário. Até já foi, né? Nós tivemos assim, na nossa época, não vamos nem revelar a idade, mas assim, na nossa época o bancário era um dos caras mais bem abastados da sua rua. Você conhecia um bancário na sua rua? Aquele. Nas cidades do interior, né? Geralmente você afirmar que era bancário, o próprio clube da ABB era uma referência, né? Ainda é de qualquer maneira, mas já foi muito mais no passado. O clube da Caixa, no exatamente, passado, né? Exato. Era uma certa elite, né, que pertencia só frequentava aquele clube. E hoje é o contrário. Hoje, bancário, se você está muito proletarizado, você acha? Chega assim, ele tem uma característica diferente, porque ele é um proletário que ele é obrigado a parecer elite, entendeu como é que é? Ele tem que andar bem vestido, agora ele não vai receber o suficiente para aquilo, né? Ele é obrigado, né? Uma pergunta, Jairo, eu vou pegar assim pelo maior, um gerente de um banco, de uma agência de porte médio, qual é a média salarial que vocês têm em média disso? Olha, um gerente, eu estou falando que não é a média dos bancários. Quando o cara chega gerente, tem um deltazinho, né? Você está falando o gerente de agência, porque sim, assim, né? Porque dependendo da qualidade, todo mundo é gerente no banco. O que é que os bancos fazem? Ele coloca todo mundo de gerente, porque o gerente é obrigado a trabalhar 8 horas. O horário bancário, para quem não tem cargo de gerência, ele é de 6 horas. Então o banco gerente. Existe gerente até de fila. Mas voltando para o gerente de agência... Essa é boa, não sabia. Tem gerente até de fila. Então, o cara fica aí às 8 horas. Exatamente, ele é obrigado a ficar porque é o cargo de gerência. Mas na verdade não seria isso. A lei tem outro entendimento. Porque, por exemplo, para ser gerente, não basta a nomenclatura de gerente, tem as atribuições de gerente. Né? Esse gerente de 8 horas seria um gerente que possa demitir, que possa admitir. Então ele tem mais poderes, na verdade. E eles são colocados como gerente. Mas é assim, dependendo dos bancos, porque tem banco que gerente é bem remunerado. Tem bancos que um gerente ganha, dependendo do porte, de primeira, 17, 15 mil. Tá? Mas também tem gerente de agências, dependendo do banco, que ele ganha 6 mil reais. Para ter a responsabilidade que ele tem, né? Parece muito dinheiro, porque sabe por que parece muito dinheiro? É porque o nosso estado é um estado que... Né, a renda per capita das pessoas, a distribuição de renda é muito desigual, né? Então nós temos pessoas ganhando 50, 100 mil reais, mas nós temos uma média, né? Se você fizer a média por baixo, é muito pouco. Então quando o cara diz que é 6 mil reais, mas para ser gerente, para trabalhar mais de 8 horas, porque 8 horas é oficial, no caso de gerente, ele trabalha muito mais, 10 horas. Uma pergunta, na diferenciação salarial entre... Nos bancários não existe uma diferenciação salarial, a única diferenciação se dá entre as funções que você ocupa. Exatamente. Né? Exato. Mas eu volto à questão, o gerente também sofre essa diferenciação em função da movimentação financeira que tem a determinada agência?
Sim, porque assim, os bancos eles criaram uma política que é o seguinte, que nós somos contrários, que, por exemplo, a remuneração variada muitas vezes ela é maior do que a remuneração fixa, tá? Então, por exemplo, o que é que acontece? São duas coisas que acontecem. Durante o período laboral que ele está na ativa, ele fica dependendo daquela comissão. Tá? Aquela comissão da remuneração variada. Então, o que é que acontece? Vamos dar um exemplo, um gerente ele ganha R$3.000. Né? A comissão dele, a remuneração variada, ela pode ir até 10 mil, mas o salário continua 3. O que é que acontece? Nas doenças, né? Se ele sair da função e não produzir nada em termos de remuneração variada, o salário dele vai cair para 3 mil. O que é que acontece? Muitas vezes o comissionado está doente e ele não diz que está doente para não perder a comissão. Ele não sai de licença para quando voltar não ter outro no lugar dele, que é o que acontece. Então, nós temos bancários adoecidos por demais, tá? Tem bancos que a média é de 40% de bancários adoecidos, esses os declarados. Esse é um fato novo também porque a gente ouve isso em algumas categorias, né? Tanto que você tem, por exemplo, algumas categorias que elas trabalham, que ela tem insalubridade, ela tem periculosidade em função. Agora, essa tensão, esse nível de estresse nos bancários é uma coisa infernal. Se não bastasse, por exemplo, o caso de um caixa, que ele pode cometer um equívoco e dar um valor maior e ele ser responsabilizado por isso, não é verdade? Então, esse já é um estresse, quer dizer, você tem uma gama de profissionais, de trabalhadores bancários que podem estarem doentes e não querer informar com receio de pegar a gratificação, porque a gratificação dele já é maior do que o salário. Tem outro fator também, é o seguinte, por exemplo, as metas, normalmente elas são metas individuais. E se você se você não atingir, já é uma punição, digamos assim, pela sua meta individual que você não cumpriu. Mas assim, se você adoece e você sai, a sua meta individual ela é redistribuída aí ela vira a meta da agência, então. Aí a sua meta passa a ser de fulano, beltrano, todos os companheiros do seu setor, ela é redistribuída por aquilo. Então, o que é que acontece? Quando o cara adoece muito, os outros colegas ficam pé da vida com ele porque ele adoeceu, entendeu? Porque a meta dele foi redistribuída com os outros. Então, você cria esse problema, essa tensão. E outras metas, elas não são metas mensais, não. Elas são metas diárias, tá? Ela tem a mensal, que é o conjunto das metas diárias. Por exemplo, a gente conseguiu, em algumas negociações, diminuir, por exemplo, em alguns bancos, que, por exemplo, a maioria dos bancos, o ideal era que você faça reuniões quando você tiver... Eu tenho um produto novo no mercado, um cartão de crédito que dá não sei quantos dias sem juros, essa coisa toda. Então, eu sou obrigado a fazer uma reunião para apresentar o produto para os bancários. Mas o que é que acontece? Todos os dias, praticamente, está havendo reunião. O horário do camarada é 10 horas da manhã. Então, ele tem que chegar às 9h30 ou às 9 horas para fazer a reunião antes. Mas a reunião não é mais de apresentação de produtos, a reunião era de cobrança de meta. E tem metas que, como ela é distribuída no dia, ela é cobrada durante o período de trabalho. Tá? Por exemplo, caixa de atendimento, o Banco do Brasil, não sei, nunca mais a gente fez essa aferição, mas o Banco do Brasil tinha a chamada sinergia. No computador, no sistema geral, o gerente acompanhava a produção do bancário. Então, se chegasse meio-dia, ele não tivesse cumprido a produção, ele ia lá, por que você não cumpriu sua produção? O que é que está havendo aí? Entendeu? Era isso, tempo real. O que é que significa cumprir a produção? É a quantidade de atendimento? Exato, você estava abaixo da média. Ele já tinha o Sinergia, ele tinha um cursor lá, que ele dizia se você estava abaixo da média, se você estava abaixo da média ou se você estava dentro da média. Se você estivesse abaixo da média, você ia ter que aumentar o seu ritmo de trabalho. Nesse caso não era de vendas, mas era de quantidade de autenticação. Entendeu como é que é? Então, para você ver, tempo real mesmo, não tinha como você correr
e o seu gerente era obrigado a ir lá saber por que você estava abaixo da média, né? Era um cursor tipo um cursor de temperatura. Se você não tivesse a 60, o gerente chega lá e ia te cobrar porque você não estava a 60. As suas autenticações em relação à caixa. Por que está vendo que você está abaixo da média? Então, era por aí. Pois é, estamos conversando aqui com o Jairo, não só sobre um balanço sobre a greve, mas esse nível de estresse, de tensão que existe na categoria diante da pressão do sistema financeiro, ou seja, dos banqueiros, no que diz respeito à produtividade. Tem uma frase, já que a gente vai dar um pequeno intervalo, já que o Bertold Brecht, geralmente ele citava, que ele dizia mais ou menos o seguinte: o que é assaltar um banco comparado a quem monta um? A gente volta já já. Hoje é o senhor é quem manda, falou, está falado. Não tem discussão. Não, 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 não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Não. 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 Não, não, não e não. O senhor que inventou a tristeza, ora, tem a firmeza de desinventar. Não a falta de saúde. Não a injustiça. Não a falta de educação. O senhor vai pagar e é dobrado. Não a desigualdade. Cada lágrima rolada deste meu penar. Diga não à PEC 241. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Sim, a um país mais justo. Na sua frente, apesar de você. Estamos voltando com o programa Fora de Pauta, entrevistando o Jairo, que é presidente dos sindicatos bancários do estado de Alagoas. Estamos fazendo aqui um balanço, né, do que foi esse período de greve. Só uma pergunta, Jairo, não sei se você lembra, mas Alagoas já teve um banqueiro, lembra quem foi? Não. Ah, o Zé Luiz? Não. Não? Não. Quem era, Mário? Carlos Lira. Foi dono do Banco Econômico. Ah, sim, foi? Foi. Ele era, o Banco Econômico, ele era controlado por uma parte pela família Calmon de Sá. O segundo era um outro grupo lá da Bahia, que chegou a ser um grande banco, né? E o Carlos Lira Neto, que é daqui, né? Ele chegou a ser acionista do Banco Econômico. Mas aí, antes do banco fechar, de entrar em decretar falência, né? Não sei se foi, eu acho que ele fechou. Carlos já tinha vendido, já tinha caído fora. Ele foi vendido. Foi vendido para o Bradesco. Hoje em dia. Foi o Bradesco, né? Eu não sei se ele foi diretamente para o Bradesco, parece que ele passou Banorte e depois Bradesco. Pois bem, a Alagoas já tinha um banqueiro que era Carlos Lira durante muito tempo. E para onde ele pendia, porque ele tinha um determinado percentual, não sei se 12, 13, 14%, e para onde ele pendesse, ele definia a política do banco, quer dizer, porque passava a ser, se juntasse com um grupo Calmon de Sá, que era sempre atendente, passava a ser majoritário. Né? Interessante. Mas voltando aí à questão da greve, a gente estava falando aqui, inclusive, e foi um questionamento. A automação tem sido um problema para vocês? Sim, como eu dizia no início, assim... Quase 50% hoje já foi eliminado, né? Mais de 50%? Mais. Se a gente for falar em estudos, ao pé da letra, você resolve as questões do banco pela automação em mais de 70%. Tá, pela automação mais de 70%. Mais de 70%. Não, mas por que você tinha dito que inicialmente que chegou a ter quase 1 milhão de bancários e hoje tem um pouco mais de... Sim, se a gente... em termos de pessoas. Eu pensei que era em funcionamento do banco. Não, de funcionamento 70%. A gente perdeu isso, mas quase 50%. Nós éramos 800 mil bancários, em torno de 850 mil, hoje nós somos 520 mil. Alagoas tem quantos? Alagoas, aproximadamente 3.200.
É. Nós já tivemos 6 mil. Fechamento do Prodban com uma perda de 900 funcionários. Para falar do Prodban, eu cheguei a levar Reginaldo Lira para falar sobre aquela histórica mobilização de vocês. Ele, inclusive, ele na entrevista, eu acho que ele cita tu, também ele lhe cita sobre as ações que vocês fizeram, inclusive denunciando quem eram os devedores e tudo. Exato. Aquilo nos coube, o Reginaldo foi penalizado ali. Teve que fazer um acordo nas últimas horas, porque não ia pagar uma multa braba lá. Nós fomos para a porta do Hotel Enseada lá. Né? Não, mas teve uma ação antes, no escritório de uma usina. Sim, aquilo ali. Eu não... Teve no escritório da usina, de repente o escritório de uma das devedoras começou a pegar fogo. Foi. O pessoal toma coquetel de molotov em cima do escritório da usina. Mas já me diga uma coisa, nessa questão, comparado com os últimos anos, essas negociações, você acha que ela tem sido, do ponto de vista da categoria, ela tem sido dentro das expectativas ou tem havido, do ponto de vista dos banqueiros, um ganho mais para eles do que para os trabalhadores? Olha, sempre mais para eles do que para os trabalhadores, né? Agora, no período de 2004 para frente, quando nós começamos a fazer, o governo tinha outra política, né? Política trabalhista, a gente conseguiu, durante esses 12 anos, praticamente a gente teve ganho real, o tempo inteiro nós tivemos ganho real, né, desde o governo Lula para cá, governo Dilma também, até o ano passado nós tivemos ganho real, e foi muito importante para nós porque a gente teve alguns avanços, não só na parte econômica, mas de direitos sociais. A gente teve a gente negociou com os bancos a questão de condições de trabalho, embora precisava avançar muito, né? Porque, assim, é uma luta desigual, né? A luta do capital com o trabalho nunca é uma luta fácil, tá? Esse ano a gente teve mais dificuldade, tá? Por exemplo, aquilo que eu falava no início, a tecnologia cada vez avança mais, né? Hoje você faz a compensação com seu celular, você pega seu celular, você digitaliza, tira a foto do cheque, ele já está compensado, né? Ninguém toca mais lá, o cheque é compensado. Eu não tenho coragem, não. Pois é, mas... Eu tenho medo de feliz de fazer um negócio desse. Na verdade, Mário, por incrível que pareça... E esse pouco dinheiro e bater na conta de outros. Na verdade, por incrível que pareça, sabe, os bancos, eles têm tecnologia para quase fazer 100% dos trabalhos bancários automatizados. Agora, o que, por curioso que seja, eles não avançam nessa tecnologia por conta da concorrência. Porque veja como é que funciona. Se os bancos avançarem tanto na tecnologia, outras empresas com tecnologia tão avançada quanto a dos bancos podem fazer o mesmo serviço que os bancos fazem. Então eles preferem deter aquela parte humana que mantém a característica bancária sem ser na tecnologia completa, porque, por exemplo, a gente sabe que tem muitas empresas de tecnologia que já avançou além disso, faz robô, essas coisas todas. Então, se os bancos fizerem 100% dos trabalhos, vai ter outras empresas que fazem a mesma coisa. Então, o banco vai perder aquela característica. Então, todo mundo que fizer o que um banco faz, vai virar banco. E eles têm capacidade para isso. Entendeu? Então, eles preferem manter aquela tecnologia ainda com um pedacinho ainda sem avançar, porque se ele avança, as outras, ele perde a característica, entendeu? Porque, por exemplo, é como se eu com o celular eu faço uma compensação e tem uma empresa que não é banco, mas ela faz a mesma coisa que o banco faz, então ela vai ganhar na concorrência com o banco, porque ela vai estar mais avançada, e o banco vai perder aquele nicho que só pertence a ele, resoluções, operações de banco que, pela lei, é o banco que tem que fazer. Então ele se mantém naquele nichozinho com um pouco de desvantagem, mas mantendo a característica de banco. Eu gosto sempre de um dado para as pessoas entenderem como é cruel o sistema financeiro. Por exemplo, se você for para a cara dentro de poupança, ou seja, é o teu dinheiro que está lá, né? Para o banco começar a operar. O banco vai te pagar por ano, se muito ele pagar, 6%. Isso. Na verdade, 6%. Pois bem, se tu pegar e entrar no cheque especial,
tá? Tu vai pagar 300 e tantos por cento. Exatamente. Uhum. Ou seja, a legislação, eu acho isso uma aberração. Você permitir, a lei permitir, que um cidadão, se ele emprestar ao banco, ele só tem a remuneração de 6% do ano todo, mas a mesma legislação permite que o banco, ao ele te emprestar, né, um banco que você já trabalha com ele, que na verdade ele trabalha com o seu dinheiro. Sim, era isso que eu ia frisar. Exatamente, ele trabalha com o seu dinheiro e no entanto ele te mete a mão no teu bolso para arrancar 380 até 400%, Exato. 200 e poucos por cento. Quer dizer, não tem limite. Talvez seja no mundo onde o sistema financeiro mais seja graciado com a taxa uma taxa de remuneração, né, que a gente chama a taxa de juros que eles cobram. Ou não é, né? Isso. Ou existe algum país no mundo que ganhe mais? Não, Conhece? não tem, que eu não conheço, não. Nem nos paraísos fiscais acontece isso. Então, outro dado interessante, é verdade. Nem nos paraísos fiscais se ganha tanto como no Brasil. Assim, uma coisa que você falou que é bom que se frise, esse empréstimo que ele faz para outros é com seu dinheiro, que está lá sendo remunerado a 0,5%, né? E assim... Ele empresta o seu dinheiro, ele empresta a terceiros, cobrando uma fábula e só lhe remunera com geralmente 0,5 ao mês. Eles usaram como argumento para o nosso acordo coletivo, por exemplo, não podia dar inflação, que a inflação do próximo ano ela vai baixar. Tá, tudo bem, se a inflação vai baixar, então vamos fazer o seguinte, vocês baixam os juros, né, de futuro, mas juro de futuro sempre é juro alto, estão cobrando juro porque o país está em crise e precisa ser remunerado. Agora, para repassar para os bancários, 6%, então fica complicado você ter a conta não fecha, né? E na verdade, Mário, voltando à nossa campanha, a gente teve uma dificuldade porque os banqueiros, na verdade, do início da negociação para o final, a gente sabia que eles estavam querendo politizar, né? Politizar a campanha dos bancários, porque a ordem era, porque o governo influencia, o arroxo tinha que começar pelos trabalhadores. Sempre nós é que pagamos o pato, né? Embora é muito, como é que chama, simbólico aquele pato da Fiesp, porque quem pagamos os patos somos nós, né? E aqueles que foram lá atrás do pato vão pagar o pato agora. Infelizmente nós vamos pagar o pato junto com eles, né? Mas era bom que só quem pagasse o pato é quem foi para a rua bater panela, não é isso? E contra a corrupção, mas hoje não tem mais corrupção, está tudo certinho, né? Prenderam o Cunha hoje para fazer aquele boi de piranha, né? Na verdade, é gato morto, né? Gato morto, porque o que a gente entende é que é gato morto para outros objetivos. Mas vamos voltar à nossa campanha. Na verdade, eles tentaram politizar. Agora, o pior, sabe, que a categoria não, de certa forma, não entendeu, mas o que nós fizemos de bom esse ano foi garantir o reajuste para o ano que vem. Porque, Mário, eu vou te contar, no passo que está indo a nossa política de governo em relação aos trabalhadores, né, a gente vai sofrer um bocado. Vocês conseguiram já garantir para o próximo ano? Nós fizemos um acordo de 2 anos, até 2017. A pergunta é... Até 2018. E essa história do não aumento? Nós tivemos... Não vai valer, não? Nós tivemos 8% de reajuste esse ano, que a inflação era 9,62% e um abono de R$ 3.500. Agora a categoria não entendeu, porque a parte mais importante está lá na frente. Porque nós conseguimos fazer um acordo que no próximo ano a inflação está garantida e mais um ganho real de 1%. Então isso... então a de para o ano... Então significa dizer, se foi feito o acordo, é possível que não tenha greve para o ano? A gente não tem greve porque, digamos assim... Esse acordo tem validade para o ano também? A parte econômica, exatamente. Tem validade para o próximo ano. E no próximo ano já está garantida a inflação mais 1% de ganho real. Entendi. Agora, o que é que nós vamos negociar? Nós vamos negociar condições de trabalho, metas abusivas, tá? Isso aí nós vamos negociar. Meta abusiva é o seguinte, como a gente estava falando antes, é aquela meta tipo do cachorro correndo atrás do rabo. Meta abusiva é o cara impõe a meta sabendo que o bancário não vai poder cumprir.
tá? Sem avaliar o quadro real, Exato. o potencial. Segundo eles, eles fazem um estudo de mercado, mas não dá para fazer estudo de mercado para cada base, entendeu como é que é? Então o que é que acontece? Essas metas ela vêm de cima para baixo, ela não é discutida com os bancários, não é feito um apanhado no mercado. Eles dizem que sim, mas a gente sabe que não. Mas a intenção é o seguinte: a intenção é que o trabalhador sempre fique devendo. Né? É isso que eu digo, o cachorro correndo atrás do rabo, que ele nunca vai conseguir pegar o rabo, né? E vai sempre estar devendo ao banqueiro. Porque, por exemplo, se você me dá uma meta que eu cumpro, né? Aí você vai falar, olha, você cumpriu essa meta, mas mesmo se você cumprir, no próximo mês vai ser aumentada. Então ele põe uma meta que você não pode cumprir, eles chamam desafiadora e nós chamamos abusivo, porque metas desafiadoras, você se senta comigo e a gente propõe um desafio, você e eu, e nós vamos cumprir. Agora eu digo para você, você vai ter que cumprir essa meta, sabendo que o mercado não comporta. Que, por exemplo, nós temos mercados, Maceió não tem indústrias pesadas como tem. A produção é pouca coisa. Você submeter aos bancários a fazer, o que é que acontece então? Acontece aquelas vendas casadinhas, que você vai fazer aquele seu empréstimo e o cara te vende seguro, vende isso, vende aquilo, sem você querer, né? Sem você querer. Coisas que você não precisa. Cartão de crédito, você já tem 10 e o cara te vende mais um, né? Então o seguro ele te vende mais um, você nem precisa, porque você não quer o seguro, eu tenho que vender, mas eu sou obrigado, né? O bancário é obrigado a isso. Então fica difícil para a gente quando não são discutidos. Então o que é que a gente quer? Que a gente quer que faça a discussão. Outra coisa, essas metas abusivas, o que é que acontece? Ela gera um conflito entre o superior hierárquico, nós não gostamos dessa, mas dentro dos bancos tem, né? Em cima do colaborador, né? Que é outra coisa que a gente está botando. Eita, também. mas esse negócio de colaborador virou uma febre pois também, né? Exatamente. Você chega hoje também nos supermercados, atenção, fulano de tal, colaborador do fulano de tal, colaborador. Você não é colaborador, você colaborador é um trabalhador. Do prejuízo. Pois é, colaborador. Mas do lucro não, né? Exatamente. Então, aí você, né, gera muito conflito, porque o seu chefe imediato, ele vai te cobrar a meta. Cobram dele, ele cobra de você, e você só tem o cliente para descontar lá. Então você vai no cliente, olha, nós, dirigentes sindicais, quando eu tenho uma conta no banco, quando eu entro no banco, o colega lá, e aí, Jairo, você não vai fazer um seguro não? Para nós, você imagina que não somos bancários também. Então, você imagine com as outras pessoas que chegam lá, né? E uma coisa que é muito feroz, assim, porque acontece muito com clientes do INSS, que o cara já tem aquele dinheiro contadinho, bicho. Não tem como você... Não sobra dinheiro do INSS de salário mínimo para você estar aplicando em seguro, para você estar aplicando, né? Já é pouco. Então, é assim. Mas, na verdade, essa foi uma greve vitoriosa, porque passou 31 dias. A categoria foi a maior greve, tá? A gente conseguiu fechar em torno de 13.200 postos de atendimento, tá? E, assim, os bancários, assim, de certa forma, eles responderam o chamamento, né? Eles não... Eu confesso, Jário, só quebrando um pouco aí, que não me lembro de ter visto uma agência em funcionamento. Exatamente. Teve alguma em funcionamento? Tem algumas onde a gente não alcança, né, Mário? Por exemplo, tem as agências que é dentro dos tribunais, tem algumas no shopping, mas na mesmo verdade assim, não é só um posto, não, né? São postos de serviço. Posto de serviço não tem o papel mesmo de agência, né? Ele tem... O posto de serviço hoje, ele opera, faz as mesmas coisas que uma agência... Não era para fazer não, mas faz. Exatamente. Depósito, não era para fazer porque é um serviço que ele tem uma clientela específica, né? Mas ele faz tudo, recebe de pessoas de fora, por exemplo, Norcom ali, que é o centro administrativo comercial, ali tem uma agência da Caixa, outra do Banco do Brasil, que faz tudo. Então, às vezes a gente não alcança lá, às vezes nós conseguimos convencer os colegas a aderirem, mas quando o sindicato não tem como fazer pressão, porque são empresas particulares e os bancos ficam dentro, né? O tribunal, por exemplo, muitas vezes você não consegue parar porque os bancários, a pressão é grande. Então, mas assim... Só se parar o juiz também. Exatamente. Fazer o piquete para que o juiz não vá dentro do tribunal. Pois exatamente. Então... Mas assim, no geral, as agências do interior, elas param praticamente sem a presença do sindicato, entendeu como é que é? Então,
Com 10 dias de greve, a gente estava mais ou menos com 80% já de tudo fechado. Só uma curiosidade. Você terminou dando essa informação. Quer dizer que no interior é mais fácil a questão da adesão voluntária? Voluntária? Sim. Mais do que porque o sindicato não chega lá, né? Sim, eu estou dizendo, mas a adesão dele à greve é maior. Não é maior. Entendi. Mas ela é voluntária. A vantagem é que ela é voluntária. Sim. Por exemplo, nos bancos privados, a gente é obrigado a fazer piquete porque os bancários, eles são... Tem receio a pressão é maior. E tem represália. Porque, existe alguma categoria com nível de rotatividade maior do que a de vocês? Tem a construção civil, e os banqueiros sempre põem isso, mas é natural da categoria. No sistema, os bancos privados têm uma rotatividade alta. Tem. Exato, e a gente coloca isso. O que segura mais vocês é a situação dos bancos públicos, mas o privado exato. Quebrar, né? Até agora, né, Mário? Agora, porque... Ninguém sabe o que vai acontecer de agora por diante. Porque, por exemplo, o Banco do Brasil já está anunciando aí um plano de demissão para 18 mil pessoas, 18 mil funcionários. Quanto, cara? 18 mil funcionários. Demissão incentivada, exatamente. A política do governo é Estado mínimo, né? O Banco do Brasil, embora não seja totalmente estatal, mas o governo é acionista majoritário e o Temer já falou que tem funções no Banco do Brasil que precisa ser extinta. Então o banco já está se preparando para demitir em torno de 80, incentivado a início. Mas é assim. Eu vi um comentário de que existia já há um certo tempo uma intenção de ou fechar ou privatizar a Caixa Econômica. Essa conversa... Veja bem, eles não admitem, assim, em público, mas assim, hoje ou foi ontem, nós tivemos já a notícia que a Caixa já admite que alguns ativos podem ser vendidos, porque, por exemplo, a Caixa tem... a Caixa em si tem a seguradora, tem essas coisas todas, então eles já falam em se desfazer de alguns desses ativos, né? Então, abrir capital, essas coisas assim. Não vender a Caixa totalmente, mas torná-la mais, digamos assim, mais acessível ao capital privado. Então, é esse o nosso medo. Banco do Brasil. Hoje em dia, o Banco do Brasil já se equipara em termos de pressão para o trabalhador a um Banco Bradesco. A diferença é muito pouca hoje. Não tem mais aquela coisa. Embora as pessoas sejam concursadas, mas a pressão é a mesma. Entendeu? A diferença é muito pouca em termos de excesso de trabalho, em ser de extrapolação de jornada. Acontece muito isso. E fica difícil porque agora com a política do governo, né, governo Temer, do jeito que eles querem fazer, eles já falam sobre isso. Então a gente está aí trabalhando. A gente sabe que vai ser difícil, viu, Mário? Próximo, daqui para frente vai ser bem difícil, essa PEC aí, né, 241, e a gente tem que ir para cima, porque senão, se essa coisa for aprovada, os trabalhos já estão, por exemplo, com a CLT que a gente tem, já sofre bastante. Você imagina sem proteção nenhuma, né? Você vê o Gilmar Mendes agora acabou de fazer aquela brincadeirinha com os trabalhadores, porque, por exemplo, até hoje, ou até essa medida, o trabalhador, quando a gente terminava o acordo coletivo, a nossa database é em setembro, 31 de agosto se vencia, era de setembro a agosto, 31 se vencia, mas tinha a outra atividade do contrato. Então o contrato valia até que a gente fizesse um novo contrato, né? Geralmente com os bancos a gente não tinha problema, que a lei nos permitia que a gente colocasse essa outra atividade. Por exemplo, até a nova final das negociações estava valendo o acordo passado. Mas depois dessa medida do Gilmar Mendes, que foi de monocrática, mas ainda vai ser apreciada, acabou database. Se não tiver acordo, aquele acordo passado já não vai valer mais nada. Então, isso para os trabalhadores vai ser muito difícil. Eu postei essa semana até uma citação sobre Gilmar, né? Acho que ocorreu aí uma pergunta numa escola secundária, onde dizia, o atual presidente do TSE, porque ele é do Supremo e é o atual presidente do TSE. O atual presidente do TSE, o nome dele é Gilmar, : A, mente, B, monte, C, Mendes. Aí a maioria respondeu mente.
Pois é, nós encerramos aqui essa conversa agradável aqui com o Jairo, que é presidente do Sindicato dos Bancários do Estado de Alagoas e membro da Federação, né, da Federação Nacional. Não, eu sou do Comando Nacional dos Bancários e Federação do Nordeste, Federação dos Bancários do Nordeste. Exatamente. Então, nós só temos a agradecer e o Fora de Pauta vem na próxima semana. Um abraço a todos.